Hoje o podcast Voz e Debate tem a honra de receber o Dr. Alexandre de Almeida, uma referência para todos que militam no direito penal, no direito processual penal, especialmente no Tribunal do Júri. Dr. Alexandre, uma grande honra receber o senhor aqui. Hoje a noite é toda sua e vamos fazer dessa noite inesquecível. Carlos, é uma satisfação imensa, né? Uma honra vir aqui no Voz em Debate podcast, né? Aceitei seu convite. Hoje realmente eu tive condições, né? A agenda permitiu que a gente estivesse aqui e estou aberto aí para todas as perguntas e esclarecimentos assim que você achar necessário, né? Com relação ao assunto específico do Tribunal do Júri, né? E já está o convite feito para outras oportunidades para a gente discutir aqui política, economia, que eu sei que você é bom em tudo. Inclusive poesia. Alexandre é poeta, né? O pai de Alexandre era poeta, escritor, não é isso, Alexandre? E eu queria aqui abrir hoje esse espaço e desejar uma boa melhora à sua mãe, Dona Geilda, que se encontra internada. Dona Geilda, boa noite para a senhora e que Deus interceda aí para logo, logo a senhora estar no convívio da sua família. Então, meu irmão Alexandre, um verdadeiro mestre do Tribunal do Júri. Como você gosta de poesia, eu lapidei aqui algumas palavras, espero que você goste. No palco do direito, um nome a brilhar, Alexandre Almeida, a justiça a celebrar. 27 anos de dedicação, paixão e saber, especialista no júri, pronto a defender. Com mais de 400 julgamentos a conquistar, sua sede em Pesqueira, Caruaru a iluminar. Pós-graduado, sempre a buscar mais. Um advogado de excelência que o Brasil faz e paz. No Tribunal do Júri, sua voz é esperança, lutador incansável, com coragem e confiança. Hoje celebramos sua trajetória, seu valor, seu saber. Alexandre Almeida, orgulho de defender. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Assim, com essa propícia homenagem, iniciaremos um diálogo com Alexandre Almeida. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Vá onde você é celebrado, não apenas tolerado. E aqui no Voz em Debate, você será sempre celebrado. Boa noite, meu irmão. E uma honra enorme, uma honra inenarrável ter você aqui abrilhantando a nossa noite. Carlos, primeiramente agradecer a você aí pelas palavras. Quero deixar nos meus arquivos aí o que você escreveu, né? Há muita gente aí me pedindo para escrever um livro, né? Depois de tanto tempo, só sobre o Tribunal do Júri, sobre os causos, né? E sobre os casos que já se passaram nessa pequena trajetória, eu vou dizer assim, né? Tem muita gente que acha que é uma grande trajetória, mas eu acho pequena ainda. Eu quero, assim, se Deus me permitir, né? E o coração deixar, ir até os 90 anos no Tribunal do Júri, né? Sem sombra de dúvida, né? E aguardamos isso porque é sempre um aprendizado quando a gente participa dos seus júris, as técnicas, a forma que você abrilhanta, o profissionalismo, né? Você realmente inspira a todos que ali estão. Isso é indiscutível. Eu tive já, né, a oportunidade de estar com você, né? E tive a oportunidade de estar com você lá no plenário. Eu não sei quantas vezes, né, Carlos? Mas eu me lembro que em muitos júris em que participei, tanto aqui na cidade de Pesqueira como também em toda a região, você estava presente. Eu não sei dizer há quanto tempo, mas você vem nos acompanhando, né? E tenho certeza de que vem vendo essa evolução da gente, né? Porque todo ser humano procura essa evolução e tecnicamente, espiritualmente, talvez a maturidade vai fazendo com que a gente vá melhorando a cada dia. E quando eu vou, eu só tenho a aprender, né? É sempre uma aula, uma aula de direito, uma aula de profissionalismo, uma aula de tribunal do júri, né?
E por isso que quando diz, ó, Alexandre tá hoje, eu digo, me escale. Tem uns amigos seus que dizem isso, né? É. E tem uns que reclamam, que chegam lá e me perguntam, e aí, termina que horas? Eu digo, ó, eu não vim aqui com pressa, e se Deus quiser a gente passa da meia-noite. Vai, com certeza, Alexandre. Mas, meu irmão, sua trajetória no Tribunal do Júri iniciou quando? Lá ainda na época de faculdade? Carlos, se você me perguntar de onde foi que começou minha história com o Tribunal do Júri, se essa pergunta tivesse sido feita há alguns anos atrás, eu não ia saber responder. Talvez eu dissesse que foi por necessidade, foi por buscar, de certa forma, uma realização profissional, mas fazendo uma reflexão maior na minha trajetória, eu acho que a minha história com o Tribunal do Júri começou quando eu tinha 5 anos de idade. Pedir desculpas a você aí pela emoção. É isso, meu irmão. A noite é toda sua. E Mas por que eu digo isso? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembrei, né, eu tive a oportunidade de ver uma situação que talvez poucas pessoas tenham tido. Em muitas conversas com um dos convidados que você trouxe aqui, com o Clécio, né, profissional brilhante, né, nosso Clécio, conterrâneo, né, eu fiz questão de assistir todo o podcast com ele aqui. Eu aprendi muito essa questão de reflexionar e procurar saber o porquê, não é, de eu ter chegado no Tribunal do Júri. Porque quem acompanha o Tribunal do Júri sabe que aquilo ali é uma coisa excepcional, não é? Excepcional do que eu digo para você, de doação, de serviço, né? E de luta, de batalha contra muitas coisas, né? Que a gente sabe que a gente vive um sistema criminal muito injusto no Brasil, principalmente. E eu me lembro, quando eu tinha 5 anos de idade, na casa da minha mãe e meu pai, tem um quarto, o primeiro quarto, que ele tem um mármore, assim, na esquina. E naquele mármore ficava um telefone, entendeu? E eu nasci em 76, né? O ano que vem vou completar meus 50 anos, graças a Deus. Graças a Deus. Meio século de vida, né? E eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, uma pessoa da minha família foi a julgamento pelo Tribunal do Júri. Poucas pessoas sabem disso. E essa pessoa era muito chegada ao meu pai. E eu lembro como hoje ele, muito nervoso, muito ansioso. E eu pequeno não sabia o que era aquilo, né? Tinha a mínima consciência de que era aquilo. Mas lá em casa a gente sempre, eles nunca esconderam da gente nada, entendeu? Meu pai e minha mãe, e a gente sabia, às vezes a gente tava, tem família que diz, conversa de gente grande, não venha pra cá, criança não vai pra tá. Lá em casa nunca teve isso não, a gente tava sempre na conversa de gente grande, e eu acho que isso ajudou muito a gente a amadurecer antes do tempo, né? E quando meu pai quando eu tinha 5 anos, eu vi meu pai nesse dia muito nervoso, muito ansioso, e ligando o telefone o tempo todo e tudo. E assim, eu acabei descobrindo, não sei como, que tinha uma pessoa da minha família que estava sendo julgado em outro estado da federação, entendeu? Tô entendendo, meu irmão. Tô entendendo sim. E eu lembro como hoje, era questão de um crime passional, e eu lembro como hoje que ele foi condenado e tudo, mas assim, foi numa situação até benevolente na minha concepção, no julgamento. E pronto, ali foi o meu primeiro contato com o Tribunal do Júri. Dali eu não se apartou mais. Não, aí o tempo vai passando, eu sempre fui na escola um menino muito estudioso, mas eu era muito tímido, muito introvertido, né? Eu podia passar um dia todo no colégio, eu não falava com ninguém, sentava na frente, eu era muito introvertido, muito tímido. Todo mundo brincava na cidade aqui comigo, que eu era os amigos de papai e mamãe, que eu era muito calado, mas era muito observador, né? Aí, a outra experiência que eu tive foi que eu lembro muito bem que teve um julgamento muito grande aqui em Pesqueira de repercussão de um crime que foi julgado aqui na cidade. E
como eu disse a você, meu pai nunca me limitou nessas situações. E a gente estava passeando na rua, ele pegou o carro, sempre um Fusquinha, que ele adorava Fusca, né? A gente era criança, acho que eu tinha uns 8 a 10 anos de idade. Eu me lembro quando a gente passou ali no Fórum Antigo, na frente do Fórum Antigo. Ele parou para ver como era que estava lá. Aí a gente perguntou o que era, ele disse que era um julgamento, não era o júri que estava acontecendo lá, determinado caso. E eu perguntei a ele se a gente podia assistir. Ele disse, não, criança não pode entrar. Pronto, aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Aí tome tempo depois e a gente vai escolher o que vai fazer quando chega, né, no término do 2º grau. Quando eu disse que eu ia fazer direito lá na minha casa, foi uma algazarra. Todo mundo ficou brincando comigo, porque minhas irmãs principalmente diziam, tu não gosta nem de ler, porque tu vai pegar e vai fazer direito? Vai fazer outra coisa. E aí eu fui na cabeça assim, eu digo, não, realmente eu não gosto muito de ler não, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer arquitetura. Beleza, tranquilo. E eu acho até que eu me daria bem como arquiteto, viu? Mas na primeira semana de aula na área de exatas, que tinha uma divisão, né? Exatas, saúde, tudo. No primeiro dia de aula, quando eu saí, voltei para casa. Só morava eu e minhas irmãs lá. Cheguei para minha irmã mais velha, Cristiane, e disse, Cristiane, amanhã tu vai ter que ir no colégio. Ela disse, por quê? Eu digo, Paulo, não quero fazer arquitetura, não. E tu vai fazer o quê? Eu digo, vou para humanas. Aí ela, tá certo. Aí me colocou lá. Na primeira vinda, quando cheguei, aí papai veio me perguntar, você mudou? Eu digo, não vou fazer arquitetura, não. E tu vai fazer o quê? Eu disse, vou fazer direito. Aí ele olhou para mim assim e disse, rapaz, você tem certeza? Você sabe que tem que ler muito, né? Eu digo, não tem problema não, eu vou me acostumar a ler. Pronto. Depois daquele dia, aí eu tive que correr contra o tempo. E assim, hoje ler para mim não é uma obrigação, não é? Não é um passatempo, que muita gente... O que é que você gosta de fazer no passatempo? Ler? Não. Para mim, ler é um prazer. Então, eu deixo muita coisa para poder estar lendo, né? Quem, assim, tem intimidade comigo lá em casa, vai ver. Vai lá no escritório, tem uma biblioteca. Vai na fazenda, tem uma biblioteca. Vou ter a oportunidade de mostrar lá na fazenda. E eu separo pelos assuntos, assim. Lá no escritório é só livro de direito. Lá na biblioteca tem livros clássicos de literatura de vários países, de tudo. E tem livros também de espiritualidade e religiosos e católicos, principalmente. E lá em casa, daqui a uns dias eu vou ter que montar uma biblioteca, porque a quantidade de livros que está na cabeceira não dá mais para ficar. Então foi assim que eu comecei no Tribunal do Júri. E a gente começa a fazer direito, como você fez, e eu me identifiquei muito com direito penal e processual penal. Muito, 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 muito. Gostava das outras matérias, gostava. Mas o penal e o processo penal me chamavam a atenção. Então eu comecei a imaginar e fazer um concurso público naquela época, né? Questão da estabilidade e tudo. E comecei a me preparar para fazer concurso para promotor de justiça, como eu estava dizendo para você aqui em off. E eu tive a oportunidade de fazer ainda 2 concursos, né? Mas eu já estava advogando, né? E o fato de eu já estar advogando, já estar na militância do Tribunal do Júri, me fizeram desistir, né, de fazer os concursos 2 vezes, assim, mesmo tendo passado na primeira prova, eu acabei desistindo, mas uma certeza eu tenho, se eu fosse promotor, eu até brinco em alguns júris com alguns promotores, se eu fosse promotor hoje, eu estava provavelmente lá para o lado de Recife, trabalhando no Tribunal do Júri, não é? Exatamente. Mas assim, eu acho que eu nasci para estar na defesa. Foi na acusação, não. E eu sou prova viva disso. Alexandre, o Tribunal do Júri, como a gente presencia ele, com a sua dinâmica no Brasil, é aquele que teve lá atrás, na Inglaterra, o Brasil acompanha aquele modelo inglês ou não? Não. Como a gente diz, no início, a gente pode até pensar dessa forma, né? Sim, Porque se você for dar uma olhada, principalmente naqueles filmes americanos, né? Sim. Você vai acompanhar o júri, quem às vezes vai assistir o júri pela primeira vez, pensa que vai assistir um júri no modelo americano, não é que é o modelo inglês. Sim. Mas aqui tem uma diferença muito grande. Certo. Né? Principalmente na questão da votação, não é? Lá eles não têm 7 jurados, né? Eles têm 12. Sim. E lá a votação tem que ser por unanimidade.
Certo. Ou condena ou absolve. O condena absolve. E lá, em resumo assim, eles julgam praticamente todos os crimes. A população julga todos os crimes. Seja civil, contra a vida, E perfeito. aqui não. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, determina a competência exclusiva do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes contra a vida tentados ou consumados. Não é? Aí você entra naquela questão do homicídio, da tentativa, do infanticídio, né? Do aborto. São outras questões bem diferentes da legislação americana, né? Alexandre, o Tribunal do Júri, ele foi elencado nas cláusulas pétreas? Uhum. Sim, Para né? explicar, né, para o pessoal o que é cláusulas pétreas. Existem algumas disposições na Constituição que elas são pétreas, elas são feito pedra, imutáveis, não é? Certo. O Tribunal do Júri é uma delas, certo? Aí lá se garante a soberania, né, dos vereditos do Tribunal do Júri, né, a inviolabilidade dos votos, que ninguém precisa saber como foi que o jurado votou, não é? Certo. A plenitude de defesa, né? Que isso às vezes alguns juízes fazem questão de explanar lá para os jurados, para que o réu não seja prejudicado, né, com relação a isso. E o Tribunal do Júri, como cláusula pétrea, ele não pode ser mudado através de nem sequer de emenda constitucional, né? Exatamente. Então é uma coisa assim que foi uma conquista da democracia brasileira e ele foi criado desde o Império, não é? 1824. É isso, completou 200 anos agora o Tribunal do Júri, né? 200 Ele sempre anos teve do esse Tribunal formato, Sempre. sempre teve esse formato, né? Isso, sempre De teve. sempre julgar os crimes dolosos Contra a vida. contra Não, a no vida. início, os crimes de imprensa também eram julgados, não é? Lembra que os crimes exatamente. de imprensa antigamente eram julgados Pelo Tribunal do Júri. não é? E isso lá em 1824, naquela. E para cá também. E para cá não também, é? até Na verdade, a gente viveu várias épocas de ditadura, né? de ditadura. Militar, Exatamente. não é? Quando não teve ditadura militar, teve Estado Novo, não é? Com Getúlio. Perfeito, exatamente. Então, o Brasil, depois do Império, me parece que, se a gente for fazer as contas, viveu mais em ditadura do que em democracia. Em democracia. Né? Por isso que essa democracia no Brasil ela é tão nova ainda para a gente e ela tem que... Essas discussões, por exemplo, que estão até em pauta aí sobre a questão do IOF, o Congresso, junto com o Executivo. Eu acho que isso aí é resultado ainda dessa questão de a democracia brasileira ser tão nova. E ainda vai ter que estudar muito essa questão aí da forma de governo, a questão do parlamentarismo, do presidencialismo, que tem muita gente que critica isso, né? E a gente tem que imaginar em melhorar, porque a gente não pode viver nessa segurança, né? Correto, Alexandre. Alexandre, o princípio da íntima convicção dos jurados. Você, como especialista e uma referência na área do Tribunal do Júri, o que é que você acha que deve mudar essa íntima convicção? Que, deixa eu ser mais específico. Hoje alguém me ligou e disse: ô Carlos, fala sobre Alexandre, sobre o princípio da íntima convicção dos jurados, e se ali não deveria estar estudantes de direito de um período um pouco mais avançado. O que é que, doutor Alexandre, sim, o que é que... Vamos lá, para a questão prática. Pronto. Se eu souber que tiver um estudante de direito no plenário, no sorteio do Tribunal do Júri, certo, dependendo da situação, em 90% dos casos eu rejeito. Por quê? Uma questão minha. Certo. Digamos, para mim, para ser jurado, tem que ser uma pessoa vivida, tem que ser uma pessoa experiente. Eu já fui novo e eu sei como é. A gente, quando é novo, a gente acha que ninguém pode errar, que a gente nunca vai errar. E lá na frente, a maturidade, quando a gente descobre que a gente erra, não é? Como qualquer outra pessoa, não é? E qualquer um de nós pode sentar no dia do banco dos réus. Para mim, acho que o requisito maior para ser julgador é ter maturidade e experiência, certo? Eu já tive jurados bem novos no Tribunal do Júri. E assim, dependendo do caso, se for uma questão muito atual, uma discussão muito atual, não é? A gente vai saber imaginar que
quem for mais velho, quem for mais de idade, pode ser uma pessoa mais conservadora do que uma pessoa mais jovem progressista. Tá entendendo? Então, que a gente pode pensar, Carlos, com relação a isso, que relativamente, no meu entender, quem julga melhor é quem já viveu mais. Talvez quem já teve a oportunidade de errar, não é? Quando a gente é jovem, a gente acaba por acreditar que a gente não erra. E com relação à questão do estudante de direito, eu falei mais questão do jovem, mas do estudante de direito, é porque eu também já fui estudante de direito, né? E às vezes a gente quer aplicar a lei em determinados casos e a gente fica tão fechado nisso aqui que a gente esquece de fazer justiça. E o lugar do tribunal do júri não é o lugar da lei, não. O lugar do tribunal do júri é o lugar da justiça. Eu vi várias vezes doutor Alexandre fazer isso. Dê a cada um que é seu. Justiça é dar a cada um que é seu. Justiça é dar a cada um que é seu, né? E assim, em um dos últimos julgamentos que a gente participou, eu fiz na minha explanação, uma parte lá com relação à questão da lei e à questão da justiça. E nisso aí, eu vou dizer a você, como eu disse para você que meu primeiro contato com o Tribunal do Júri foi por conta do meu pai, eu vou dizer a você que o meu maior professor de direito foi meu pai. Eu chegava aqui, né, passava a noite todinha na faculdade, voltava. Quando eu chegava, ele estava sempre me esperando. Aí eu ia jantar ainda meia-noite, né? Jantar meia-noite e ele sempre estava me esperando e a gente começava a conversar. Aí quando eu começava a dizer a ele, o professor ensinou isso, ele dizia, abra a cabeça, não é assim não. Pense mais, pense maior. Não é? Que a gente que estudou direito sabe, aquela questão das escolas positivistas, né? Quando eu estava estudando a escola positivista, meu pai, que nem era formado em direito, não foi porque não quis, porque ele fez vestibular, passou e depois eu não vou fazer, ele lia direito natural e vinha me explicar o que era direito natural. Na minha cabeça eu achava que aquilo ali era uma viagem, né? Mas não, ele sabia de muito, porque papai lia muito, né? Exatamente. O cara que lê muito, ele tem uma amplidão, né? De conhecimento, que se você conversar com ele qualquer assunto, ele vai saber discutir com você. E julgar seus pares... Sim, aí você me pergunta sobre a questão da íntima convicção. Deixa eu terminar. Sim, certo. E por que eu não escolho? Eu já disse a você que eu não quero, assim, na maioria dos júris eu rejeito os estudantes de direito. Porque às vezes o cara quer dar uma de juiz lá, né? Quando o cara está no segundo ano, já se acha que é juiz, promotor, tá, né? STF, a gente sabe, né? Que é assim, né? Na faculdade a gente já brinca, né? Chama um ou outro de desembargador, porque o cara já se acha lá em cima, né? É verdade. Aí, com relação à questão da íntima convicção, existem muitas críticas com relação a isso, certo? Inclusive, alguns juristas, eles entendem que deve haver alguma forma de o julgamento, de o voto do jurado ser fundamentado, certo? Certo. Que ele venha da íntima convicção do cara, mas que ele fundamente de determinada forma. Que existe uma fórmula legal na quesitação para se dizer o porquê votou daquela forma, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que a íntima convicção é onde é feita realmente a verdadeira justiça. No processo democrático, a gente tem que, se eu for escolhido como jurado, como um representante da sociedade, eu não fui escolhido por acaso. É porque eu tenho idoneidade, eu tenho conhecimento de alguma coisa, de alguma matéria, não é? Estudei, fiz alguma coisa, e eu também sou muito crítico com relação a isso. Porque, para mim, a gente tem que ter jurados no conselho de sentença que representem todo o segmento da sociedade. Certo? Certo. Há pouco tempo, assim, e a gente vai ver que a maioria, você sabe disso, que a maioria dos réus presos, né? E a maioria dos réus são negros. Pobres. Negros e pobres. Mas quem julga? Quem teve muito mais oportunidade, não é? Observação perfeita. Essa sua. Quem, não é? Não veio do mesmo segmento da sociedade, que o Brasil, a sociedade é plural e a gente vê todas essas desigualdades, né? Essas diferenças. E, por exemplo, na cidade onde a gente mora, existe uma zona rural muito grande.
o crime acontece em determinado local, né, da zona rural, mas quem julga é o pessoal da cidade. Porém, querendo ou não, a realidade lá da zona rural ainda é diferente da cidade. Os costumes de lá ainda são diferentes daqui. E a gente sabe disso. Muito bem observado. Não é? Então a gente tem que ter essa visão de que quanto mais heterogêneo, melhor o tribunal do júri. Eu falava para você no início aqui, né, que a gente participou, e a doutora Tainara, mandar um abraço para ela aí, né? Doutora Tainara, boa noite. Mas a gente vai chegar. Eu estava dizendo para você aqui que ela é minha única aluna no tribunal do júri, né? E que aluna? Se eu me meti a ensinar alguma coisa assim, e tive essa virtude, assim, essa oportunidade, foi a estar com Tainara agora, porque ela me ajuda muito, entendeu? E não é só isso. Rapaz, ela traz uma voz feminina que eu nunca vou ter, não é? Eu não vou ter. Exatamente. Por mais que eu queira ensaiar um discurso visando, eu não sou mulher, eu não vivi como mulher. Apesar de ter sido criado numa casa onde eu tinha 3 irmãs e uma mãe altamente, né, independente e forte, né? E ter um pai também que não via as coisas da forma que algumas pessoas veem, né? A gente lá em casa, comigo e Tainara, é mais ou menos assim. Meus meninos, né, Alexandre e meu enteado Miguel estão jogando futebol. Esté chega lá e diz: eu quero jogar. E joga. Joga. E faz vários gols. Eu vejo. Pra mim, esses dias aí, eu tava jantando, pai, eles estão dizendo que eu tô errando. Eu disse: Esté, deixa eu dizer uma coisa a você. Você é uma das melhores jogadoras do estado de Pernambuco com 6 anos. Você é mulher, viu? Aí ela: eu digo: porque você tá jogando com ele? Não ligue se você errar. Depois você aprende melhor ainda. Ela disse: tá certa, foi brincado. Não. Tem muito tamanho, não tem? Tem, é igualzinho. Aí, como eu estava te dizendo, essa questão da íntima convicção, ela tem que ser de responsabilidade de todo mundo. E a gente foi fazer um júri esses dias, agora dia 1 de julho, quando voltou do recesso a gente já teve um júri, não é? A gente teve uma oportunidade de descansar 10 dias aí, porque a gente teve, do início do ano para cá, em 6 meses eu fiz 15 júris. Nunca na minha carreira eu fiz tanto júri. Eu não vou mentir para você, tá? Ela disse: não fale isso. Cansa, e cansa mesmo. Sem dúvida. Não tem como. Você vê lá como é a entrega. Não é? Se eu não me entregar daquele jeito, eu não vou estar sendo eu. Então, ou eu faço daquele jeito, então não vou fazer. Então, para fazer daquele jeito, eu vou perder, por exemplo, um dia antes, principalmente se for fora da cidade. O dia do júri eu vou estar lá, altamente focado naquilo, se entregando, sem imaginar em qualquer outra coisa. E vou ter que ter pelo menos um dia para poder descansar, porque se você não fizer isso, você não vai aguentar, né? E Tainara hoje vem me ajudando muito. No julgamento que a gente foi para Recife esses dias, em Olinda, na verdade, foi em Recife, era o julgamento de uma pessoa acusada de uma tentativa de feminicídio. E quando eu cheguei lá, disse para você aqui, Tainara sabe disso, estava vendo a reforma no fórum e o tribunal do júri estava sendo realizado numa sala pequena, mas que dava para abarcar toda a estrutura formal do tribunal do júri, né? E todas as pessoas. E quando eu cheguei lá que eu olhei, eu digo: não, isso é um absurdo, eu não acredito numa coisa dessa. Eram 25 jurados, 23 mulheres e 2 homens. Aí eu já conversei com o meu cliente e já disse a ele: ó, a gente vai fazer o possível, mas aqui, bicho, a tua situação é complicadíssima. Já era, né? Aí ele disse: não, é verdade, tá? E assim, era uma coisa muito... um júri muito complicado, uma situação muito delicada, não é? E, inclusive, eu nunca fiz isso, mas no dia do júri, a Tainara estava presente e viu isso, que logo depois do depoimento da vítima, antes de eu fazer as perguntas para ela, a primeira coisa que eu disse para ela foi que lamentava muito o que tinha acontecido. E aquilo ali não ia me prejudicar em nada na minha explanação, nem na minha tese, não. Entendeu? Porque eu acho que a gente tem que ser humano. A gente tem que saber, não é? Quem está ali, o porquê está. E a gente vai fazer um julgamento, mas um julgamento justo.
reconhecendo o que realmente aconteceu, não é? E a gente fez a defesa, não é? E tá ainda sabe qual foi o resultado. A gente não saiu com o nosso constituinte lá com a tese que a gente lançou por conta de um voto. Tá entendendo? E assim, a gente conversa e diz, ó, eu já sabia. Porque depois de quase 30 anos, não é? Eu posso prever mais ou menos o que vai acontecer. Eu não sei te dizer como. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz aquele. E a gente pode errar. Mas eu sei mais ou menos quando é que vai dar e quando vai dar. Entendeu? Sim. Já é uma questão de energia que a gente sente na hora. A gente teve um julgamento esses dias aqui em Pesqueira, grande, né, de uma acusação pesada. E quando eu terminei o júri, vários colegas seus chegaram para mim, bicho, tu vai absolver esse cara? Eu digo, primeiro quem absolve é o júri, não é a gente, não é? Eu disse, não, o trabalho foi bem feito, a gente sabe das possibilidades, mas pelo contexto e pelo que eu vi, não vai dar não. E não deu por conta de um voto. Todo mundo, não sei o que, mas vai por causa de um voto. Não, mas aí não é, tem que ser. Quantas vezes, como eu disse para você me perguntando por que foi que eu escolhi o júri. Rapaz, depois que eu fiz o primeiro, que eu vi que os resultados eram satisfatórios, eu continuei. Se não tivessem sido, eu não teria continuado. Entendeu? Tem que ser muito sincero. Não teria continuado, porque a responsabilidade é muito grande. E você tá ali representando a vida de uma pessoa, o futuro de uma pessoa, não é? Que muitas vezes está sendo acusado injustamente. Não é? Porque do mesmo jeito que tem quem fez, tem quem não fez e está sendo acusado injustamente. E assim, eu já tive inúmeros casos, né? Que a gente sabe que as pessoas não fizeram. E assim, carrego comigo algumas situações assim, de clientes que eu absolvi, mas que a vida não absolveu, né? Interessante ponto de vista. Eu absorvi, mas a vida não absorveu. Isso é eu estava lendo até um livro de um ex-preso de Auschwitz. E ele diz assim, é um sentido à vida, é Viktor Frankl, não sei se é Alexandre. E ele fala da logoterapia, né, do sentido existencial, mas eu achei fantástico esse livro. E essa parte que você falou aí tem muito do que a logoterapia dele fala. Né? Eu absorvi. Muitas vezes nem a própria pessoa absorveu isso, e a própria sociedade, que para condenar é ligeiro, né, Alexandre? Não, infelizmente o sistema criminal do Brasil, ele condena sem julgamento hoje. Sem julgamento, Primeiro ele condena, para depois ele fazer o julgamento. Depois Aí fica muito complicado, né, Alexandre, de se reverter uma situação dessa. Você reverte várias porque... Não, aí o advogado não tem o que fazer, né? A gente tenta remediar, mas infelizmente não consegue. Eu acho que vou ter que citar para você assim, dos maiores júris que eu fiz na minha vida. Eu fui contratado para trabalhar num processo que já fazia 4 anos que o cara estava preso. E era uma acusação assim. Aconteceu aqui em Pernambuco, foi um processo que já foi julgado 2 vezes, eu posso dizer para você onde foi. Foi em Floresta, não é? O cliente meu morava em São Paulo e ele foi acusado de um crime injustamente, não é? Queria até mandar um abraço para ele aqui, não vou falar o nome dele, sei nem se ele está bem fisicamente, mentalmente, porque assim as consequências na vida e na saúde mental dele foram funestas. Ele era um cara que começou a trabalhar com 12 anos de idade, tinha um currículo invejável assim para quem trabalha em São Paulo, né? A família dele é toda daqui da região, toda aqui de Arco Verde, e eu fui contratado pela mãe dele. E no primeiro contato que eu tive com ele, a mãe dele disse logo, Alexandre, doutor, converse com ele, mas talvez ele não vai entender o que o senhor vai falar não, porque ele não está bem. Aí eu fui visitar ele. Quando eu chegava e conversava com ele, era como se eu falasse e ele passasse 10 a 15 segundos para poder escutar. Absorver a informação. E entender o que era que eu estava falando para ele. E a primeira vez que a gente foi para julgamento, ele foi absolvido e voltou à vida normal. Começou a trabalhar, começou a fazer faculdade. Infelizmente, o Ministério Público recorreu dessa sentença e ele foi colocado novamente a julgamento. Quando ele recebeu a notícia que ia novamente ser julgado, ele entrou em crise de novo, porque
na época, no presídio, ele desenvolveu uma esquizofrenia, entendeu? Para você ver, só para você ter uma noção, ele, quando saiu daqui do presídio, que ele foi absolvido, ele tinha 70 quilos. Quando eu fui conversar com ele agora para ele ir a novo julgamento, ele estava com 130. E assim, para a gente poder administrar isso emocionalmente é difícil, viu? Não é fácil não, porque o tribunal do júri ele carrega tudo isso. Não é? Carrega tudo isso. E assim, fora que a acusação era uma coisa assim, era uma chacina, onde 6 pessoas haviam sido assassinadas, né? E a principal vítima era um tio dele, que ele passou para visitar o tio dias antes. E por conta disso, né, ele foi tido como suspeito e foi acusado desse crime justamente. Esses dias ele ligou para mim e disse até, querendo conversar comigo a respeito de entrar com ação contra o Estado. A gente está estudando a possibilidade de fazer isso, né? Mas eu sei que ele não está bem de cabeça. Ele foi ao segundo júri? Foi ao segundo júri, no ano passado. A Tainara estava comigo, né? Mais uma vez a gente conseguiu absolver ele. Ele foi absolvido, né? Não teve condições sequer de vir para Pernambuco, porque participou do júri lá em São Paulo, por videoconferência. A gente teve que usar a prova que foi produzida no outro julgamento para poder mostrar para os jurados que ele não tinha nada a ver. Ele foi absolvido mais uma vez, mas como eu disse a você, ele foi absolvido pelo júri, mas a vida não o absolveu. E assim, eu acho que ele, se Deus quiser, ele vai sair dessa, entendeu? Porque ele não merece aquilo tudo. A gente às vezes fica se perguntando, né? Por quê? Porque você sabe o que é que acontece dentro de uma unidade prisional, não é? Chegou para mim e disse, eu sempre fui um cara trabalhador, eu sempre tive que lutar para construir meu futuro, e de uma hora para outra eu tive que ficar no lugar daquele e viver de uma forma que eu não queria, com pessoas assim que tinham um pensamento totalmente diferente do meu. Tive que começar a usar droga, porque senão não aguentava, não é? E praticamente eu perdi minha vida. É isso aí que a gente luta com o Tribunal do Júri, né? O Alexandre, outra questão que me indagaram hoje foi quais são os pontos fundamentais para um júri ser desaforado? Ah, sim. Não, é a questão de segurança, né? A questão de segurança do julgamento, né? Eu já participei de inúmeros julgamentos desaforados. Você tem julgamentos que seriam realizados, por exemplo, em Pesqueira, Belo Jardim, Poção, Alagoinha, né? Tem um caso bem interessante da cidade de Alagoinha, que foi julgado, eu também posso falar para vocês, que meu cliente disse bem assim, eu vou para o júri, mas pode ficar tranquilo, eu sou muito bem quisto na cidade. Eu disse, tá certo, né? Tá tudo bem, né? Porque a gente tem que estudar quem são os jurados e tudo. E ele era bem quisto na cidade, segundo ele, mas parece que ele não era bem quisto, não. Aí, sei que alguém lá foi informar ao promotor, a promotora na época, né, que ele estava tentando entrar em contato com os jurados, que você sabe que isso é proibido, né? Os jurados não podem ser perturbados aí na sua liberdade aí de decidir. E a gente teve que ir para Recife para fazer esse júri desaforado. E por incrível que pareça, a decisão lá de Recife foi melhor do que a decisão de Alagoinha. Tá entendendo? Para você ver como é que a questão é muito relativa. Dependendo do caso, dependendo do que aconteceu, às vezes é melhor você ir a júri em Recife do que numa cidade menor como Alagoinha. Que o pessoal tem em mente assim que é melhor ser julgado por aqui do que ir para Recife, mas é muito relativo, entendeu? Entendi. Muito relativo, dependendo da matéria, o que vai ser tratado lá. Alexandre, outra coisa que eu fui instado hoje foi... Elas perguntam a Alexandre como é que um advogado defende um bandido, um criminoso. Aí eu disse, tá certo, eu vou fazer essa pergunta ao vivo a ele. Mas eu já fui adentrando na pessoa que digo, olha, eu acho que a Alexandre vai concordar comigo, ele não está defendendo o bandido, ele está defendendo os direitos que aquele cidadão tem. Se coloque no lugar daquele que você chamou de bandido e veja se... Aí foi mais ou menos assim a resposta, não sei se eu fui bem, mas... Fique bem à vontade. Eu acho que a melhor resposta que tem que se dar com relação a isso
é o que dizia Troncoso Pérez. Eu acho que, né, Valdir Troncoso Pérez, que é considerado lá em São Paulo como se fosse o príncipe dos advogados criminalistas, né? Ele tinha uma automação da palavra assim que era uma coisa absurda. Era E impressionante. ele dizia o seguinte: quando eu vou defender, eu não julgo. Quando eu vou defender, eu não julgo. Não é para escapar da situação e dizer que você não vai analisar a situação, não. Mas é como ele diz, essa situação de dizer se o cara é bandido ou não é, criminoso ou não é, cometeu o crime ou não, quem vai dizendo sou eu, é o júri. Exatamente. Não é? Eu tenho um cuidado imenso, até nas palavras que eu uso no tribunal do júri. Não é? E isso vai até uma ressalva, porque sei que tem vários colegas aqui, vários profissionais assistindo, né, que me mandaram mensagens de outras cidades. A gente nunca deve dizer que o cliente da gente cometeu um crime, porque quem vai dizer é o júri, não é? E se o juiz se referir a isso no julgamento, antes da decisão como um crime, ou promotor, a gente tem que chamar a atenção disso, porque é o fato que vai estar sendo julgado. Quem é competente para julgar é o tribunal do júri. Então, se vai ser crime ou não, quem vai dizer é o tribunal do júri. Alexandre, veja só, se o promotor está acusando, ele concordar que com a sua defesa, né? Os dois concordam, chega ali, realmente, olha, as provas que estão aqui são insuficientes para condenar. Ele concordou com a defesa de Alexandre. O júri, ele é tão soberano que ele pode discordar dos dois, condenar ou absolver? Sim. Soberania do tribunal do júri, garantida pela Constituição Federal, permite que o júri, independentemente das teses explanadas ou de um pedido de absolvição da própria acusação e da defesa também, escolha o caminho da condenação. Escolhendo esse caminho da condenação, você pode recorrer tanto o Ministério Público como a defesa. Quando acontece isso, normalmente vai haver outro júri ou não? Vai a soberania do veredito ali, ele vai prevalecer? Ou depende? Absolutamente não, Carlos. Agora, absolutamente porque não, quem né? vai entender e vai reanalisar o caso é o Tribunal de Justiça. Mas se o promotor de justiça, digamos, pedir uma absolvição, porque, digamos, o réu se diz inocente, né? Nega a autoria, e não existem provas suficientes, e o promotor vai lá e pede a absolvição, sim, em tese, a decisão do tribunal do júri seria contrária à prova dos autos. Então, o tribunal reformaria essa decisão e mandaria o novo julgamento. Você está entendendo? Estou entendendo. Seria no mesmo local, no mesmo local. Alexandre, olha aqui. Até tem um caso interessante sobre isso, eu vou falar, porque eu sei que tem muitos advogados aqui e eles estão esperando essa questão dos causos aí sobre a questão dos julgamentos. Sim. Eu tive a oportunidade de ir a um júri aqui em Ceará, pertinho, né? Um processo que eu já acho que tem uns 4 ou 5 anos. E na explanação, o Ministério Público pedia a condenação do réu. Eu lembro que era um réu preso. Pedia a condenação do réu. E ele estava aqui em Pesqueira, eu não sei quem era de vocês, né? Que são agentes penitenciários, policiais penais que estavam acompanhando. E quando o Ministério Público terminou a acusação e eu fui para fazer a defesa, no meio da minha explanação, né, o representante do Ministério Público levantou a mão e pediu uma parte. E eu disse, não vou dar a parte agora não, deixa eu explanar a minha tese, daqui a alguns minutos eu vou conceder a parte para que seja feita aí a observação. Não, mas é do seu interesse. Tudo que acontecer daqui é meu interesse, né? Mas já que a insistência está muito grande, eu vou deixar. Abriu a parte. Rapaz, a grandeza do representante do Ministério Público foi de tamanha que, sem esperar para ir para a réplica, ele pediu ao júri para retirar tudo o que tinha sido dito e que depois da explanação da defesa tinha ficado convencido de que o réu deveria ser absolvido. E era uma tese de legítima defesa. Eu não tive mais o que falar. Aí acabou a explanação e o júri absolveu. Mas praticamente 30 anos
foi a única vez que isso aconteceu na minha carreira. E assim, foi uma grandeza, né? Uma humildade muito grande do representante do Ministério Público. E o mais interessante de tudo, que fez a coisa certa, né? A gente vê muita gente aí indo a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem provas, né, suficientes para ir, por ouvir dizer. E eu já vi vários casos de pessoas condenadas por ouvir dizer. Né? E a gente sabe que, por incrível que pareça, isso ainda acontece. Não é? E a gente sabe onde acontece. Digo mais, se a gente for participar de um julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca da capital, isso é muito difícil de acontecer. Já no interior é mais. Aí o pessoal pergunta, por quê? Porque lá na capital, né, o mundo é bem maior. Não é? E outra coisa, querendo ou não, a gente vai encontrar um promotor muito mais experiente, seguro, não é? Que já passou pelo aquele processo de vitaliciamento. Perfeito. E que acha e sabe que uma condenação injusta não vai aumentar nem diminuir a carreira dele, nem vai prejudicar ou vai ajudar ele. Então ele vai lá e faz a coisa certa. Às vezes eu até prefiro fazer julgamento em Recife do que em algumas comarcas do interior. Alexandre, uma investigação bem feita, ela é suporte necessário para uma condenação ou não? Não, a gente sabe, né, Carlos, que no processo acusatório, né, que segue o processo penal brasileiro, não é? O que é feito na investigação policial, ele tem que ser corroborado na instrução processual, para que o pessoal entenda, né? Vou passar para o pessoal que o Tribunal do Júri, ele tem um processo que ele tem duas fases, né? Que a gente diz um processo escalonado. Na primeira fase, tem a investigação e tem a instrução processual perante o juiz, o advogado e o promotor. Depois de tudo isso, o juiz vai decidir se aquela pessoa vai ser submetida a julgamento ou não. Pronunciado ou não. Se ele vai ser pronunciado ou não, se ele vai ser impronunciado, né? Se ele vai ser absolvido. E se ele decidir que a pessoa vai para submissão do Tribunal do Júri, aí começa a segunda fase. Né? Tudo que foi feito na investigação tem que ser reproduzido na primeira fase, e se tiver uma instrução processual no Tribunal do Júri, não é? Através de uma instrução em plenário, aquilo ali também tem que corroborar o que foi feito na investigação. Porque se uma pessoa for condenada somente no que foi produzido na investigação, essa decisão ela é altamente discutível e, no meu entender, ela é ilegal e inconstitucional. E uma das coisas que eu defendo no Tribunal do Júri é a total retirada do inquérito policial do processo. Entendeu? A total retirada. Total retirada. Isso, inclusive, ele é inquisitorial, tá né? Isso Você sabe que lá não tem direito de defesa. Não é? Não tem direito de defesa. Apesar de hoje a gente ter várias correntes aí de produção de defesa ainda no inquérito policial, investigação defensiva, tudo. O delegado dele não é obrigado, não é, a seguir o que a defesa está querendo. Às vezes pela plenitude de defesa, a gente pode até insistir na oitiva de uma testemunha para provar uma inocência, alguma coisa assim. Mas a gente sabe como é que acontece, né? E na maioria das vezes o delegado está mais preocupado em entregar o inquérito concluído do que saber se realmente aquela pessoa foi ou não o responsável pelo fato, num caso assim de negativa de autoria. Então, a prova lá da investigação tem que ser produzida aqui, perante o contraditório, né? Com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o exercício da ampla defesa, porque senão o julgamento é injusto. É injusto. E tem que se ter muita responsabilidade, né, Alexandre? Normalmente, um cliente, ele contrata um advogado na mesma proporção que ele contrataria um médico para proceder da sua cirurgia. Não tem, né, de forma analógica, a gente pode colocar aqui nas mãos de um advogado está a vida daquele que ele contratou. Como nas mãos de um médico está a vida daquela pessoa que confia nele. No médico a gente vê mais assim a questão da vida imediatamente, né? Imediatamente. No advogado eu vejo mais imediatamente, porque na verdade acho que o bem maior que a gente vai ter que defender ali é a liberdade da pessoa, né? Perfeito. Às vezes, assim, pessoas que fazem esse tipo de comparação dizem que
o médico ele vai fazer a cirurgia numa pessoa, né? A gente participa de um procedimento que é como se fosse uma cirurgia operada na sociedade, né? No julgamento do tribunal do júri. Né? Você vê quanto tempo a gente passa, o desgaste emocional, o que os jurados passam também, que a gente tem que ter uma empatia sobre isso. E eu brinco, eu digo, graças a Deus eu nasci advogado e de defesa. E a família de ambos, né? A partir do momento que eu sou advogado de defesa, eu me excluo da possibilidade de julgar alguém. Porque a missão maior não é a minha, muito menos de quem acusa, mas a missão de quem vai julgar, né? Você se colocar no lugar da pessoa ali, porque por mais que a gente entenda que no tribunal do júri, a gente imagine que as pessoas elas vão julgar somente aquele fato, isso não é verdade. Eles vão julgar a vida inteira da pessoa, não é? Ali é feito um resumo da vida inteira da pessoa. Não sei se você já prestou atenção nos procedimentos em que participo, principalmente em plenário, e mais em plenário, porque eu não deixo o réu falar nem em delegacia, nem em juízo. Quando eu sei que ele vai a julgamento, eu não tenho por que mandar ele falar, não é? Questão de estratégia. E ele fala no tribunal do júri. Ele responde às minhas perguntas no tribunal do júri. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é no dia que ele nasceu. De quem ele é filho, foi que ele fez, onde ele estudou, para depois chegar no fato. Porque a gente tem que se lembrar que está sendo julgado ali era uma pessoa humana, não é? A gente brincava até antigamente, quando o processo era físico, que parecia que os operadores do direito, eles resumiam o caso a um monte de folhas. E não é. É verdade. Não é? Tanto com relação a quem perde um ente querido, como com relação com quem tem uma pessoa sendo acusada de um processo, não precisa nem estar preso. Basta ser acusado de um processo criminal, não é? A família toda vai sofrer. Sem dúvida. Quando a pessoa está presa, você que é do sistema sabe disso, os familiares, principalmente as mulheres que acompanham os homens, elas dizem que tiram cadeia junto, não é? E eu tive a oportunidade de trabalhar na unidade, não é? Durante 6 anos, e foi assim de uma importância muito grande na minha vida profissional aquilo. Ali eu acho que foi a maior escola prática da sua vida, vamos dizer assim. Eu passei 6 anos lá. Assim, fiz uma gama de amigos assim, impressionante no sistema. Hoje, muitos deles né, são gerentes de unidade, e a gente se encontra. Diretores, uns brincam muito comigo. Outros aposentados outros já se aposentaram. Mas eu tive essa virtude de não fazer inimizade na vida, e principalmente ali, bicho. Porque assim, eu aprendi a entender o trabalho de cada pessoa. Eu fazia o meu e cada um fazia o seu trabalho, né? E tive a oportunidade de ser advogado de vários, né? De vários amigos lá. Eu queria até mandar um abraço aí pro pessoal do sistema, principalmente para Paulão, né? Hoje o secretário do estado de Pernambuco, e Kleiber também, que é o secretário executivo, né? Meu amigo de infância, estudou comigo quando faltava aula, quando ele faltava, a gente pegava o caderno emprestado de um para o outro. E aí a gente se encontra, né? Depois de praticamente 30 anos. Né? Alexandre, tá bombando aqui, viu? Olha aqui, Priscila Carla, boa noite a todos, Cigano do Nordeste, parabéns. Kleiber Galindo, Kleiber Galindo, nosso secretário, boa noite, meus nobres. Alexandre Almeida, o qual tenho convivido desde a infância, sempre se renovando em tudo que faz. Parabéns, Carlos, pela entrevista. Ô, meu irmão, obrigado você estar conectado com a gente, né? Vendo? Uma referência no sistema prisional. Eu vejo aqui... Missão muito grande que ele tomou agora. Viu? Maria Lígia de Almeida e Silva. Muito boa a ideia de escrever um livro sobre o Tribunal do Júri. É minha prima, ela. Sua prima, pronto. Advogada, tá aqui. Doutora em Direitos Humanos. Está terminando o doutorado dela agora em Coimbra. Muito bem, muito obrigado. Doutora Lígia está aqui com a gente, Maria Lígia, sobre os casos de inocência, ela está dizendo. Clésio Alves, boa noite. 2 homens gigantes, admiráveis, e uma honra receber um elogio do meu amigo doutor Alexandre.
Ô, grande Clésio, obrigado você, meu irmão. Um abraço aí em Fabiana, viu? Juraci Salles, estou acompanhando de Recife. Estou na Unimed. Valeu, Juraci, boa viagem de retorno, meu irmão. Luana Maiara, que esteve com a gente até agora há pouco, advogada de Sertânia. Parabéns. Lucicleide Leite, boa noite. É de Jailson Ferreira, nosso companheiro lá. Meu amigo, Jailson. Boa noite, meu amigo, doutor Alexandre. Boa noite, Carlos. Estamos devendo uma visita de Jailson, lá na Terra do Sol. Ele está dando boa noite a Daniel, boa noite a Carmen também. Obrigado, meu irmão. Lucicleide Leite, boa noite. Carlos e família, hoje o podcast está top. Muito obrigado, Lucicleide, muito obrigado mesmo. É de Jailson aí, Daniel aqui, Maria Lígia de Almeida de novo, boa noite. Juraci, boa noite. Luana. Ezequiel. Doutor Ezequiel. Tive a oportunidade, né, e a satisfação e a honra de tê-lo como meu estagiário hoje aí está dando aula, né? Dá aula, meu. Ele está dizendo aqui, não vejo um debate, mas que isso, é uma verdadeira aula. Alexandre Almeida, o cara que me deu a oportunidade na advocacia, sempre grato, gigante no júri. Eita, tá vendo? Receber um elogio desse aí. Valeu, Ezequiel. Um abraço a Dani aí, meu irmão. Obrigado por tudo, viu, meu irmão? Marcelo Oliveira Nascimento. Pesqueira tem grandes nomes na área do direito. E aí está um deles. Tive a oportunidade de ter ele esses dias no Tribunal do Júri. Tá vendo, cara, com tanto conhecimento, você vê assim, é muito bom, né? Você ver a cidade representada por pessoas como Marcelo. É verdade. Aí Clécio está dizendo aqui, filho de peixe, peixinho é. É uma das oportunidades que eu tive, não com Clécio, mas com outra profissional, assim, conterrânea nossa, a doutora Roberta. E na primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para uma psicóloga, uma consulta, eu perguntei a ela, doutora, até quando a gente imita o pai e a mãe? Ela disse, até a hora da morte. Eu digo, quem foi? Doutora Roberta. Doutora Roberta. Né? Eu me pergunto muito isso porque a gente acaba se vendo em algumas coisas, né? É verdade. Me perguntando, rapaz, né? Estou imitando até ali, né? Jogando futebol, assistindo. Meu pai era um cara muito inteligente, entendeu? Era mesmo. Minha mãe é uma pessoa muito forte. Eu acho que foi por isso que, assim... Equilibrou. Misturou para mim, assim, para eu poder não ser tão inteligente como ele, não, que aí era querido mais. Mas eu aprendi muito ele. Grande Laurena, né? Sou o resultado daquelas duas pessoas fantásticas. Tarcísio Dantas, boa noite, Tarcísio. Toda segunda-feira Tarcísio Dantas está aqui com a gente. Tá vendo? E hoje não é diferente. Tive um grande amigo que se formou advogado, porém advogou pouco, preferindo se tornar juiz de direito. Doutor Nilson Galindo. Nilson estudou comigo, Nilson Galindo. Rapaz, bem lembrado. Toda vez que eu vou lá em Floresta, eu tenho a oportunidade de tirar uma fotografia lá do plenário do Tribunal do Júri de Floresta e mandar para o pessoal de Pesqueira. É em homenagem a ele. É em homenagem a ele. E ele colocou aqui... Tem um trabalho, assim, muito... grande, não só isso, mas de muita responsabilidade, né? E teve muita coragem para colocar o dedo numa ferida que nem todo mundo tinha essa percepção, né? E chegar lá naquela situação de Floresta e ele ajudou muito a apaziguar toda aquela situação. Foi mesmo, não é? Bem lembrado, não é? Alexandre. Às vezes a gente recebe missões na vida que a gente não sabe o porquê, né? Aí ele complementou aqui. Você pode imaginar quantas vidas foram salvas por aquela atitude? Inúmeras. Eu tive a oportunidade em 2005 de participar de um julgamento em Recife, desaforado, de um daqueles crimes que aconteceram lá em Floresta. Em 2005 eu tinha 7 anos de advocacia e já estava num julgamento daquele tamanho lá, Carlos. E assim, aprendi muito indo para Recife e participando de julgamentos desaforados, né? Aí ele complementou aqui, né? Isso Tarcísio ainda, né? Ele se tornou juiz muito cedo muito e jovem. Nos deixou muito jovem. Foi verdade. Infelizmente nos deixou cedo. Filho de pesquisa. Você já pensou em seguir essa carreira? Não. nunca não. E aqui tem outra pessoa especialíssima. Eu sou muito ruim de Doutora julgar. Tainara. Doutora Tainara. Não quero julgar ninguém, não. Não vim aqui para julgar ninguém. Doutora Tainara. Boa noite, doutora Tainara. Eu sou suspeita de falar, não só do profissional, mas do ser humano, o qual eu tenho o privilégio de conviver.
Aqui também, Christian Portela. Alexandre é Meu uma amigo da pessoa Bahia por quem aí. tenho grande admiração e respeito, uma das minhas referências como ser humano e profissional. Obrigado pelo incentivo. Christian Toma aqui, é um não, amigo pega aqui que mais. eu fiz através da internet, você acredita? Acredito. Os posicionamentos que a gente tem com relação à questão cultural, política, antirracista. E assim, ele é um menino lá da Bahia, estudante de Direito, e ele começou a ter um contato comigo e a gente, a cada dia, troca mais mensagens, não é? E vê a coincidência dos pensamentos da gente. Então, a internet serve para isso, né? Eu não gosto muito de ficar na rede social, não. Acho que a gente perde muito tempo com ela. Mas tem coisa boa, né? Tem. E Tem coisa como muito tem, né, boa, né? Alexandre? É bom a gente saber filtrar. Isso. Tem Para você ver, até um conselho que eu dou aos mais jovens, e uma das entrevistas que eu vi aqui que me chamou mais atenção, além de todas, né, que cada um na sua especialidade, acho que foi semana passada, foi a de Glauber. De Glébia. De Gleber, Gleber. do atletismo. Caramba, o trabalho de Gleber é fantástico, né? Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que a gente deve prezar aqui, é para dizer para os mais jovens que hoje, se a gente chegou em algum lugar, foi porque a gente se esforçou demais, foi porque nada caiu do céu, que a gente trabalhou para isso, a gente teve coragem de fazer o que muita gente não teve, não é? Não sei de onde a gente arruma tanta coragem, porque às vezes eu me pergunto, quando eu olho, há 15 anos, 20 anos, eu estava ali fazendo aquilo, rapaz, eu tenho uma coragem danada, né? Porque a gente fica até duvidando que a gente fez aquilo. Mas é a coragem que a gente tem que ter na vida e ter a oportunidade de fazer, porque a gente recebe missões aqui. Se a gente não tiver essa coragem, a gente deixar se abater pelo medo, a gente não vai fazer nada, principalmente em prol do outro. Então a gente tem que procurar evoluir todos os dias, procurar crescer espiritualmente, mentalmente, procurar um equilíbrio na vida que no dia de hoje é difícil da gente conseguir, nessa sociedade, nessa turbulência tão grande, não é? E uma das coisas que eu faço é ler, para poder me ajudar nisso, né? A tecnologia é muito boa. Hoje eu estava fazendo exercício físico na academia, durante 1 hora, eu escutei 2 audiobooks, 2 livros. Isso enquanto se exercitava? Enquanto me exercitava, eu escutei 2 audiobooks. Cheguei em casa falando para Tainara, esse livro aqui é massa. Escutei ele, tá, era bom tu ouvir. Tá, elas, não, depois eu vou procurar. O Alexandre, nesse caso aí, é o resumo ou como é? É um resumo do livro, resumo, um audiobook. Né? Porque, na verdade, a gente não tem esse tempo todo para estar lendo. Não é? Eu leio todos os dias. E tem uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, você me perguntar, você está lendo quantos livros? Qual livro você está lendo? Estou lendo 3 livros. 3 como? Dependendo do horário e da hora, eu vou ler o livro que eu achar mais interessante. Por exemplo, se for pela manhã, eu vou ler um livro, uma matéria mais ligada à minha profissão. Entendeu? Estou entendendo. À tarde, uma coisa mais tranquila, assim, eu já trabalhei um determinado tempo, eu vou ler mais sobre poesia. Entendeu? Entendi. À noite, antes de dormir, tem uma atividade lúdica, alguma coisa assim, tem gente que gosta de desenhar, pintar, essas coisas, né? Tem 2 filhos que gostam muito de fazer isso, não sei a quem puxaram. Né? É Luiz Felipe, que eu queria mandar um abraço para ele, tá lá em Curitiba. Justamente Boa noite, Luiz Felipe. Com a Ana Luísa. Ana Luísa é minha filha mais velha, né? Vai completar esse ano agora 30 anos, Ana Luísa. O ano que vem, 30 anos. Ela é advogada também, antes? Não. Mas ela estuda psicologia e mora em Curitiba. Né? Tem uma que é advogada, que é a Ana Vitória, que trabalha comigo. Ana Vitória, sim. Né? Já é Ana mãe, Luísa, Ana Vitória e Luiz Felipe. Que é a mãe da minha neta, de Helena, né? Sim. Saí de casa agora, tava uma gritaria lá com ela com os tios. E tem Luiz Felipe, que também mora em Curitiba, mas ele é muito ligado a essa questão artística, assim, ele tem um dom muito grande. Aí foi embora, mora lá em Curitiba, né? E espero que se desenvolva muito bem na área dele. E tem os 2 pequenos, né? Esté. Que é Esté e Alexandre, que são gêmeos, e Miguel também, né? Que é desenrolado todo, puxou a mãe, né? E assim, né? Tainara quebrou um bocado de paradigma, não foi? De barreiras, né? De barreiras. Ela é uma mulher fantástica. Eu sou suspeito, como eu disse, para falar dela aqui, né?
Alexandre, olha. Ainda bem que eu vi isso antes de todo mundo, né? É verdade mesmo. Aprendi a analisar isso bem antes. Enquanto ela era praticamente uma... Tinha saído da adolescência, né? Quando eu comecei a me relacionar com a Tainara, ela tinha 21 anos de idade. Eu tinha 38. Ela já tinha concluído a faculdade ainda? Não, Tava terminando. Foi? E, assim, e eu consegui ver isso, né? Assim, como você disse, quando eu era criança, eu era muito observador, né? As pessoas pensam que é somente pela beleza, não, pela força dela. E que força, viu? Boa noite, minha amiga, doutora Tainara Almeida. Alexandre, tudo isso é possível porque nós temos agora os nossos colaboradores, né? Inclusive, recebemos um colaborador novo hoje, gente. Terra do Sol, Saúde e Performance, Alexandre Almeida e Tainara Almeida. Aproveitar seu espaço aqui para a gente divulgar lá e convidar todo mundo para ir para lá, né? Toda a cidade, a gente vai ter que limitar. Exatamente. Mas para as pessoas que gostam de se exercitar, tomam conta da saúde, né? E esperam performar de alguma forma na vida. Saúde e performance estão... E outra coisa, a gente já foi convidado aqui para participar de uma live lá e vamos fazer isso, né, Daniel? Né, meus amor? Aí temos também o Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Você sabia que no átrio da entrada do Hotel Acauã, não sei se é ainda, se tem ainda, mas na época que era do antigo dono, logo na entrada lá tem uma poesia chamada Acauã. Eu tive lá o desenho do Acauã e a poesia. É da autoria do Eu acho que ainda é da autoria de... Mesmo que coisa fantástica. Quando eu estiver lá, eu vou perceber e vou tirar essa foto e mandar para você, viu? Isso. Pois o Hotel Acauã está com a gente aqui, abrilhantando essa noite de segunda-feira. Campo Supermercado, a maneira certa de economizar, na Rua Barão de Vila Bela, 207, de Gleice, Fernando. Henrique Motopeças, fazendo acontecer, está localizado ali na Praça Jurandir de Brito. 36, Centro Pesqueira, o Nopar, de nosso amigo Luiz Henrique, o Nopar Polo Pesqueira, Anhanguera, Colégio SESG, funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Estudo é tudo, né? Educação é tudo, né? Talentos Estofados, do nosso amigo Gel e da minha amiga Renata. O melhor estofado da sua cidade e região. Fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Daqui a pouco tem mais. Mas, meu irmão, que maravilha, Alexandre, te receber aqui. E conta aí mais uns causos aí entre esses 400 júris. Rapaz, eu lembrei de agora de uma situação que eu vou compartilha aí com a gente. Eu vou compartilhar com você. Compartilha. Que você compartilhou comigo e talvez você não se lembre. Mas eu tenho a memória boa. Vou lembrar agora. Diga aí. Vai lembrar. Diga. Logo no início da minha carreira, você sabe, advogado criminal. Hoje tem muita gente que acha que a advocacia criminal é glamour e riqueza. Não é? Mas não é. Não é? E como eu comecei a advogar criminal há quase 30 anos, eu tive que quebrar muitos paradigmas. Porque a discriminação da advocacia criminal, inclusive dentro da própria advocacia, era muito grande. Hoje não, né? A gente tem vários nomes aí que podem nos exemplar aí de pessoas muito reconhecidas no país por serem advogados criminais, né? E assim, de tantos e tantos que eu poderia nomear para você. Mas eu tive que começar do início, sem ter ninguém na minha família, não é? Eu não tive nenhum advogado para poder estagiar junto com ele. Tive a oportunidade aqui de fazer o registro de trabalhar no meu primeiro júri com o Dr. Silvio Roberto, né, Souza de Freitas, filho de seu Walter, né, hoje está radicado em Recife. Queria deixar meu abraço aqui para ele, consideração imensa por ele, que me fez aquele convite, né, que me fez me descobrir advogado do Tribunal do Júri. E doutora Sônia Regina também. Participei de inúmeros julgamentos na Defensoria junto com ela, como estagiário da Defensoria Pública. Né? Mas assim, para advogado dentro do escritório mesmo, eu não tive a oportunidade. Tive vários convites, mas ainda bem que eu segui os conselhos do meu pai. Aí, eu não advoguei e fui estagiário do Ministério Público. Então, quando eu me formei e eu tinha que advogar criminal, imagine, você não tem ninguém na família e começar como advogado. Então, eu tive que começar a pegar os casos mais inusitados que você imaginar, não é? E aquelas coisas de delegacia que ninguém chama o advogado já tarimbado, né?
aparecia para mim. E numa dessas oportunidades eu estava lá na delegacia e você trabalhava como mototáxi. Lembra disso? Ô, que classe! Não é? Trabalhei Você vê 12 anos, não é 6 o meses. seu exemplo para muitos jovens que estão nos escutando agora, né? Você trabalhou como mototáxi e eu estava lá na frente da delegacia como jovem advogado, não é? E me parece que era um final de semana, um sábado, alguma coisa assim. Eu estava lá para defender uma pessoa e uma autoridade, né, um agente de polícia, chegou e parece que estava ainda meio embriagado, alguma coisa assim, devia ter ido para uma festa, né? E nessa oportunidade ele estava tentando me intimidar lá na delegacia. Hoje ele é meu amigo, né? Tive a oportunidade de já ser de advogado dele, do filho dele e tudo, mas aconteceu esse fato, eu não vou deixar de dizer para você, tem que me lembrar. E na hora que você chegou lá para deixar uma pessoa, ele estava lá apontando para mim, dizendo alguma coisa, e eu olhando assim, eu digo, rapaz, o que ele está dizendo para mim de Carlos, né? Dizendo da minha pessoa para Carlos, mas é para você ver, né, como é que as coisas mudam, não é? E depois que a gente trabalha com responsabilidade, com ética, com respeito, como é que as coisas vão se fluindo, né? E brinco assim como hoje, que quando eu comecei minha carreira, né, faziam questão de dizer, é o advogado dos bebos, é o advogado disso e daquilo, de carreira, né? Advogado de porta de cadeia, advogado disso daquilo, né? Pronto, então acho que talvez os novos advogados não tenham que passar por isso, mas eu queria ressalvar que eu passei por isso, entendeu? E assim, a gente é lapidado na fornalha, então a gente não vai se quebrar para tudo, não. E é um conselho que eu dou. Não se curvem, não é, aos poderosos. Se você quiser ser advogado e de respeito, não se curve aos poderosos. E nem a ninguém. Para exercer sua advocacia, tem independência, tem a humildade acima de tudo, mas tem independência e respeito, certo? Que a advocacia precisa disso. E principalmente a advocacia criminal. Eu nunca tive um problema sequer com o juiz nem com o promotor, principalmente no tribunal do júri. Nunca. Não, então eu ia fazer essa indagação mesmo. Porque eu sei respeitar. Então eu sou respeitado. É verdade. Certo? E se por acaso, num plenário de júri, o promotor, ele vier me desrespeitar, ele pode ter a certeza que eu não vou fazer a mesma coisa, não. Porque eu sei o que é que o júri gosta. E de quem o júri gosta. Então pronto. Não vou chegar lá com a cabeça levantada, não. Mas também não vou baixar a cabeça para ninguém. Por isso que você é espelho para muita gente, né, Alexandre? Ninguém constrói uma carreira tão vitoriosa feita a sua. São 3 décadas. E eu dizia para todo mundo, e sempre disse, eu não tenho pressa. Não é? Muitos colegas meus de outras cidades, por que tu não faz um curso? Por que tu não lança um curso? Eu digo, não, agora não. Deixa mais um tempo. Por que tu não faz um livro? Vou fazer, porque eu tenho que deixar registrado. Né? Principalmente para a descendência. Eu penso muito nos meus filhos, né? Não é? Nos meus filhos e nos meus descendentes. Eu sou avô, então tem que pensar na minha neta. Alexandre... Ela não tem a oportunidade de me ver um dia no julgamento pelo tribunal do júri. E se ela tiver, eu acho que ela vai ficar com medo. Teve uma prima sua que me viu esses dias, ela me conhecia de infância. Ela disse, eu nunca imaginei que aquele menino tão quieto, tão tímido, ia ficar tão bravo ali. Né? Ô, Alexandre, mas a técnica e o conhecimento que você utiliza nos juros é impressionante. O interessante é que eu já fui vários. Não fui os 400, não. Eu sei. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu nunca vi você pode usar, vamos dizer, a legítima defesa, mas com uma técnica diferente. Nenhum júri ele é igual ao outro. Eu repito, nunca. Nunca, né? Eu aprendi isso no início da minha carreira. Por quê? Porque eu vi vários júris, vários advogados. Muito bons advogados eu vi. Posso citar alguns deles. Tá entendendo? E eu procurei tirar o melhor de cada um. E ali eu dizia, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso lá na frente. Eu vou melhorar isso. Não é? Eu faço questão de citar alguns,
Dr. Zé Rabelo, que é pai de Dr. André Rabelo, que é um dos maiores promotores do estado de Pernambuco, do Brasil, na verdade, não é? Tive a oportunidade de fazer um júri com ele, está com um mês, não é? E a gente sabe. A família Rabelo A gente sabe no nível que a gente está quando a gente começa a enfrentar um leão daquele tamanho, né? É verdade. E a gente sabe os resultados que a gente consegue. Então, ele é uma pessoa fantástica, aprendi muita coisa com ele. Aprendi, assistindo o júri dele. Até do outro lado. O primeiro júri que eu fiz com ele, acho que foi em 2005, em Recife. E o último está com um mês, né? E ele é um cara muito justo, né? Sabe muito e sabe explanar muito bem. Então, é aquela coisa, se o Santa Cruz vai jogar com o Barcelona, tem que, não é? Tem que surpreender. Senão Tem que surpreender. Eu aprendi muito, e assim, Dr. Zé Rabelo foi um deles. Aprendi muito, por exemplo, com a cultura. Ele era um homem de uma cultura inigualável, não é? São José do Egito, inclusive o plenário lá de São José tem a fotografia dele em homenagem, ele é cidadão de lá, mas morou muito tempo em Arco Verde. Ele era um cara que era poeta, ele era um cara que era professor, muitos anos na ESA, lá em Arco Verde, e eu tive a oportunidade de fazer e assistir júris dele. Então eu sou um pouquinho antigo, né? Faço questão de frisar também o nome do Dr. Paulo Gamboa, nosso conterrâneo, né? Assim, a presença de plenário de Paulo Gamboa e a voz eu nunca vi em lugar nenhum no Brasil, não é? Bem lembrado. Aprendi muita coisa assistindo o júri dele, não é? Observando, e vários outros advogados. Mas eu estou falando mais daqui da minha região, entendeu? Sou barrista não, mas tem que dizer que aqui tem muita gente boa. É verdade. Não E é? chegando mais, né, Alexandre? Muita gente boa, chegando mais. Então, eu não faço júri repetido, por isso. Eu botei na minha cabeça, eu nunca vou repetir um júri. Realmente. Porque uma vez eu fui assistir um júri de um advogado e achei fantástico. Aí no segundo júri era a mesma coisa. No terceiro era a mesma coisa. Eu digo, do mesmo jeito que eu tô vendo, o jurado tá vendo. Então eu não posso fazer a mesma coisa. Entendeu? Aí eu botei isso na minha cabeça e decidi que ia fazer diferente. Não é? E eu aprendi muito também uma outra coisa. Que aí eu busquei e por isso eu demorei. E eu sei que demorou muito mais tempo do que muita gente. A maioria dos advogados de júri que eu conheci, na minha época, eles não eram muito bons no processo. Eles eram muito bons de plenário, mas no processo eles não eram. Entendeu? Você podia jogar qualquer processo na mão deles que eles iam fazer um júri. Mas Processo já pronto. Mas antes, não era tão bom. Então eu busquei fazer isso. Eu digo, eu quero ser bom de júri, mas eu vou ter que ser bom no processo também. E eu sabia, isso vai demorar um tempo maior. Mas quando eu chegar, eu acho que vai ser um diferencial. E Então, diferencial, Alexandre, vê coisa interessante. Eu não me recordo quem foi a promotora, mas a gente estava na audiência lá e aí ela comentou, ela disse, olha, o causídico dele é Dr. Alexandre. Eu tenho que ter o maior cuidado porque ele vai nas entrelinhas do processo. Então eu tenho que ter o maior cuidado aqui com o Alexandre. Sabe de quem é a culpa? Do próprio Ministério Público. Pronto, Porque quando eu fui estagiário do Ministério Público, tinha um casal de promotores aqui, doutor Hélio, doutora Pauliana, e eles sabiam que eu era muito detalhista. Aí chegavam e diziam, ó, procura aí um defeito nesse processo que a gente tem que achar isso, porque esse cara não pode escapar. Aí eu aprendi a mexer no processo e até o final. Aí, realmente, eu já vi vários promotores falando isso, que eu vou nas entrelinhas mesmo. Pronto. Que ali onde está o detalhe, onde é que está a saída, né? Alexandre, aí no instante passou o tempo, é impressionante. Mas olha aqui, falando mais de alguns dos nossos colaboradores, a Facetep. Facetep, meus amores, está como é que se diz, as matrículas é até agora agosto, né? Então corre, gente. Transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. E o primeiro passo é Facetep. Universo da festa. Transformando sonhos em celebrações. Em celebrações inesquecíveis. Praça Dom Geléu, número 26, Centro, Organização Eduardo e Carina, ao lado da Catedral.
Temos aqui também a MF, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalações de motores. Oferecemos materiais de qualidade por um preço que cabe no seu orçamento. Nova arte gráfica digital, atendimento personalizado com técnicas inovadoras. Com um sorriso mais bonito e saudável, Mireliane Silva Araújo transforma vidas, especialista em ortodontia e odontopediatria. Ela cuida do seu sorriso com carinho e dedicação. Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você. Doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado na rua Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, do nosso amigo Pelé, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Devlin Torres. Alexandre, eu vou pedir para você ter a honra de sortear e deixar uma mensagem para esses novos profissionais da advocacia que tem você como espelho, tem você como referência. Mas primeiro faça o sorteio. E aqui eu gostaria de dizer também, meu irmão Alexandre, que nós estamos aqui com a nossa lojinha para fortificar o nosso podcast. Aí temos aqui os nossos produtos. E agora você pode levar essa energia para o seu dia a dia com os nossos produtos exclusivos. Temos camisas, chaveiros e canecas. E em breve mais outros itens. Meu irmão, faz esse sorteio aí. Faça. Desse lindo e maravilhoso conjunto que foi ofertado por nossa amiga Veridiana Vasconcelos. Da loja Top Model. Se a camisa... Traga uma camisa aqui. Vem aqui, Alexandre. Olha, Alexandre, essa daqui é linda. Vê que maravilha. Essa daqui, ó. Linda, né? Ó, vê. As canecas aqui, Alexandre. Também. Gostei muito Nesse das canecas. formato. Nesse outro. Tá vendo? E os chaveirinhos. Dupla face. Inclusive você vai levar um, viu, meu irmão? Ok, muito obrigado, viu? Valeu. É simples, mas é com todo carinho, meu irmão. É com todo carinho do mundo. Vou guardar a lembrança aqui com muito carinho, viu? Tá certo, meu irmão. Muito obrigado. Pois vem aqui o sorteio, Alexandre, da loja Top Model da nossa querida Veridiana Vasconcelos. Tá aqui o nome, é para eu abrir? Abra, meu irmão. Ah, o número, né? Ah, não, tem o nome. Tem um nome. Não, é brincadeira. Mas não foi Tainara, não. A energia é demais, né? Carlos vai ter que sortear outra aí. Não, vai, gente. Só aqui, ó. Olha aqui o nome da bolsa aqui, mano. Rapaz! Não, Alexandre. É energia. A energia é demais aqui. Tá cá? Tá vendo aí? Tainara, Não, aí... tomara que não seja Tainara. Aí sai logo Tainara, tá vendo? Olha, vai só tio o nome de Tainara, viu? E Tainara vai ser presenteada com... Rapaz, velho. Alexandre. Tá vendo? Tá uma cara dela mesmo, tá vendo? Pronto. Gente. Já vou chegar em casa com presente. Tá vendo? Olha. Pronto, deu certinho agora. Chegar com presente em casa, tá vendo?
Pronto. Chegar diferente. Ela veio aqui e não levou nada pra mim. Mas porque a gente ainda estava ali bem no início, Né? não Parabéns, tinha não. Aí agora a gente pela está inovando, iniciativa, tá, né? sabe, Alexandre? Gigante. Tainara falou. Alexandre Filho está dizendo que é para ele a camisa. Ah, sim. Ele tá dizendo que é pra ele a camisa. E lá em casa tem que levar 2. Não pode levar um, não. Tem que ser 2. Né? Então pode levar, 2 meu irmão. pequenos aí. 2 pequenos. Tem que levar 2. Não pode levar só uma, não. Senão a briga é Só grande. veio essa, foi. Vamos fazer, só tem essa. Mas, Alexandre, eu vou, Alexandre, amanhã mesmo, pedir para confeccionar outra. Aí eu lhe entrego as duas, ou você já quer levar tranquilo. essa? Não, entrega as 2. Entrega as duas. Viu, Alexandre Filho? Alexandre e Esté, né? Se levar um tem brigas. Pronto. É melhor levar as 2 de uma vez. Tira uma foto e marca o podcast, né? Marca, tira uma foto e marca. Alexandre está chegando, a gente tá criando essas opções Aham. para divulgar. divulgar e outra coisa, para se segurar. Uhum. Porque é muito difícil você segurar um empreendimento nesse porte. Uhum. Mas a gente está chegando lá, não é isso, Daniel? Não é isso, dona Carmen? E Com certeza pode contar com a ajuda da gente. E assim, eu vou dar umas dicas a você também, né? Quero Ajudar sim, aí, quero sim, meu irmão, quero com sim. certeza. Eu quero essas dicas, vai ser de suma importância para a gente. Uhum. E, Alexandre, deixa aí uma mensagem para os nossos telespectadores. Gente, desde já, muito obrigado. Mais uma segunda-feira agradabilíssima com esse grande cidadão, esse grande homem, esse grande advogado, esse excelente pai de família, Alexandre Almeida. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, na sua família. E na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente. Alexandre, vou deixar aí para você finalizar essa segunda-feira com chave de ouro. Eu, assim, queria deixar uma mensagem. Você me pediu para deixar para os estudantes de direito. Os estudantes. Não, a minha única mensagem é que se eu tiver sido exemplo de alguém e continue sendo, né, durante essa minha trajetória, que essas pessoas não deixem de se educar, de estudar, de gostar da cultura, porque eu acho que isso aqui engrandece o ser humano. Não é? Quanto mais você procura se educar, quanto mais você procura estar perto da cultura, você com certeza vai se afastar de muita coisa ruim que tem por aí, não é? Como machismo, como racismo, não é? Eu acho que com relação à questão do racismo, eu tenho uma conclusão muito complicada sobre isso, muito séria. Eu acho que o ser humano, né, pelo menos eu leio muito, e a gente é apenas, talvez, 0,1% de matéria, o resto da gente é espírito, né? Se a gente é ser espiritual, então a diferença, se você tá calvo ou tô com cabelo, se você tá gordinho ou tá magro, ou se um é branco ou ter ser preto, se é homem, se é mulher, a diferença praticamente é nenhuma, né? Na minha concepção é nenhuma. Então a gente não tem que dar vazão a esse tipo de coisa, não é? A gente tem que se espelhar em grandes pessoas, não é? Do mesmo jeito que se tiver alguém se espelhando em mim na área do direito, eu me espelho também em várias outras pessoas que passaram antes de mim. E quando a gente lê, quando a gente procura o conhecimento, a gente está chegando à conclusão de que a vida é muito curta, ela é limitada, não é? E a experiência que já foi registrada através do conhecimento, do livro, não é? Principalmente da leitura e de outras formas de conhecimento, eles estão aí para nos ajudar a evoluir, não é? E essa evolução, que acima de tudo é espiritual, é a maior de todas, não é? Eu faço questão de dizer para você que eu estou lendo 3 livros agora, não é? Um de poesia, não é? Que é de um escritor árabe, não é? Lá do Oriente, bem diferente da gente aqui. Aí de direito, eu estou lendo um livro que eu não deixo de me atualizar sobre crimes cibernéticos, não é? E com relação à noite, eu estou lendo um livro
sobre... Espiritualidade. Sim, mas é mais história do que espiritualidade, Sim. porque é juntando, que é sobre a história de São Paulo, né? Eu sou, assim, muito fã da história de São Paulo, né? Ele, de perseguidor, passou a apóstolo de Cristo, não é? Praticamente, entre aspas, assim, numa noite, não é? Quando vinha perseguindo e caiu do cavalo, não é? Às vezes a gente não precisa esperar cair do cavalo para a gente abrir os olhos para a espiritualidade, não é? Paulo, que era um ser humano, não é? Fantástico, tanto que foi escolhido para ser, não é? Um dos maiores da Igreja Católica, não é? Teve que cair do cavalo, né? Às vezes a gente tem que cair do cavalo. Eu também já caí do cavalo, mas acho que foi o suficiente para a gente abrir os olhos para essa espiritualidade que a gente tem, que é inerente a todo ser humano, não é? A gente vai embora, não é? A gente tem que deixar aqui Um legado. um legado. Esse legado tem que ser de coisas boas, não é? Para quem está estudando, para quem é advogado, para quem vai principalmente exercer a área criminal, tenha sensibilidade, seja humano, não é? Seja empático e estude muito. E se você me perguntasse o que é que o segredo que eu acho que uma pessoa deveria, assim, ter como modelo para ser um bom profissional, não só um advogado, criminalista ou qualquer outro, é você estudar, além das suas áreas, né? Não é a coisa mais bonita do que você encontrar um médico que tem uma cultura Verdade. acima do normal. Você Vá sempre encontrar além, um né? advogado com a cultura acima do normal, não é? Não uma pessoa, um profissional bitolado somente naquilo, mas que ele procure conhecimento em todas as áreas. E a advocacia criminal, isso é inerente, né? Você querendo ou não, você tem que saber um pouquinho de geografia, você tem que saber um pouquinho de história, você tem que saber um pouquinho de literatura, você tem que saber de anatomia, medicina legal, não é? Realmente. Se você for fazer uma análise, e você já participou de tantos julgamentos meus, você vai ver que eu, de uma hora para outra, eu começo a abarcar uma coisa que ninguém imagina, porque eu vejo uma ligação com aquilo, não é? Esses dias eu estava brincando com o Tainara, dizendo, rapaz, esses dias aconteceu uma coisa diferente comigo no júri, depois desse tempo todo. Fui até aqui em Pesqueira, no tribunal do júri. Ela me perguntou o que foi. E ela entende determinadas coisas minhas, que a minha esposa convive comigo há tanto tempo, e só ela sabe, né, o que se passa na minha cabeça de vez em quando. E eu disse, rapaz, quando eu estava terminando o júri, tu viu uma hora que eu fiquei parado? Ela disse, vi. Disse, tu achou que foi o quê? Ela disse, não sei. Eu disse, não foi um branco, não. Você sabe o quê? Eu vi aquilo ali como se fosse uma coisa só. Materialmente falando, como se aquilo ali fosse uma coisa só. E se a gente for analisar isso no cosmos mesmo, aquilo ali é uma coisa só. A gente é uma coisa só. A gente é que pensa que é diferente do outro. Não é? A gente é uma coisa só. Perfeito, Alexandre. Perfeito mesmo. Alexandre, eu queria também abrir um espaço aqui para nos solidarizarmos com a família Cardoso, né? Uhum. Que Isso. perdeu 2 entes queridos aí em 15 dias, né? Toda a família Cardoso, Ana Paula. A gente não sabe muito o que diz numa hora tão difícil, mas aonde minhas palavras não chegaram, as palavras de Alexandre, Daniel e da minha esposa Carmen, dos meus filhos que estão nos assistindo também, que cheguem aí as palavras de Deus e que Deus conforte todos vocês nesse momento tão difícil. Uhum. E também estender essa solidariedade ao pessoal de Afogados da Engazeira, né? Que vinham trabalhando, representando a cidade, que perdeu essa senhora tão querida lá. Então, terminamos aqui com nos solidarizamos com a família lá de Afogados da Engazeira e com a família co-irmã nossa aqui dos Cardoso. Então, gente, tenham uma boa noite e fiquem todos com Deus.